Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus? Evangelho do Senhor Jesus segundo Lucas. Lucas capítulo 23, do versículo 32 ao 38. Glória a Deus. Graças a Deus. Lucas 23, 32 diz assim: E também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Querido Jesus, que essa palavra seja para glorificar teu santo nome, que assim seja. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem. Vamos falar um pouquinho hoje então sobre a crucificação do Senhor Jesus. Não vou estar relatando tudo o que aconteceu, né? Não tem como em uma pregação falar tudo, vou só ressaltar alguns pontos aqui. E para que nós possamos pensar quem somos nós nisso que nós vamos falar hoje. Então veja só, aqui nós lemos o quê? Que quando Jesus foi para ser crucificado, resumindo então, né, irmãos? Quando Jesus foi levado então para a cruz, foram levados também junto com ele 2 malfeitores, ou seja, 2 bandidos. Para que foram levados juntos? Para serem também crucificados. Então, neste dia aqui da crucificação do Senhor Jesus, foram crucificados esses 3 homens, o Senhor Jesus e 2 ladrões, né? 2 bandidos, como a palavra diz aqui, malfeitores. E esses 2 aqui, eles têm um significado muito importante na nossa vida, porque com certeza você já ouviu, eu já preguei aqui sobre isso, o mesmo assunto, mas como o apóstolo Paulo dizia, a gente tem que repetir muitas vezes a mesma pregação, para que fique, né, bem gravado no coração e na mente das pessoas. Então você já deve ter ouvido falar a diferença do ladrão que foi salvo e do ladrão que rejeitou a salvação. Mas vamos falar novamente porque é muito importante isso. Então veja só, de 700 a 740 anos mais ou menos antes de Jesus vir ao mundo,
nascer, ser crucificado, morrer e ressuscitar, o profeta Isaías tinha falado sobre isso aqui que iria acontecer. Então, 700 anos antes, já tinha sido profetizado isso que aconteceu aqui no dia da crucificação do Senhor. E esses dois homens, então, que foram crucificados ao lado de Jesus, um à direita e o outro à esquerda, eles têm um significado importante, porque demonstram dois tipos de pessoas: os que vão ser salvos e os que vão ser condenados. Então, esses dois homens aqui, esses dois ladrões, esses dois ladrões na cruz, olha só, não é ladrão da cruz, porque eles não roubaram a cruz, eles estavam na cruz. Então, ladrão na cruz, não é ladrão da cruz. Esses dois homens aqui, a Bíblia não cita o nome deles, mas um evangelho apócrifo, chamado Evangelho Apócrifo de Nicodemos, ou seja, um livro, uma história que foi escrita sobre isso aqui, comenta, então, o nome dos dois ladrões que estavam ali, então, um de cada lado do Senhor Jesus. Um se chamava Dimas, isso segundo a tradição da igreja, então a Bíblia não cita o nome, volto a repetir. Um se chamava Dimas e o outro se chamava Gestas. O Dimas foi o que se converteu no último momento. O Gestas, então, foi aquele que rejeitou a salvação no último momento também. Então, veja só, esses dois homens, o Dimas e o Gestas, eles estavam sendo crucificados pelos seus crimes, pelos seus pecados, pelos seus erros. Porque eles eram bandidos, eles fizeram muita coisa ruim na vida. Então eles mereciam aquela morte, eles mereciam aquele castigo. Porque era a maneira que o Império Romano matava, os condenados da época, era por crucificação. Então eles estavam ali porque mereciam. Mas o Senhor Jesus não tinha feito nada de errado, e nós sabemos que o Senhor Jesus nunca pecou. Então ele estava ali no lugar de alguém. Ele estava representando alguém. Quem será que Jesus estava representando? Eu e você. Toda a humanidade. Desde lá de Adão até o último que nascer. Então Jesus já morreu no lugar daqueles que ainda nem nasceram, mas que já vão nascer pecadores. Então veja só, Jesus não precisava estar ali, mas ele quis estar ali para poder nos substituir, para poder nos salvar. Mas o Dimas e o Gestas não, eles estavam ali porque mereciam aquele castigo. Eles pecaram, eles fizeram muita coisa errada. Então eles mereciam aquilo. E eles ali então, eles viram toda o espetáculo, podemos dizer assim, o espetáculo da cruz. Tudo que estava acontecendo ali, os dois viram, tanto o Dimas quanto o Gestas. Os dois assistiram tudo ali porque eles estavam fazendo parte daquela cena. E eles viram, quando Jesus, mesmo sofrendo muita dor, estando abandonado pelo Pai naquele momento, mesmo assim Jesus ainda disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então eles estavam vendo tudo aquilo ali. Eles presenciaram também quando Jesus orientou para que Maria, sua mãe, agora passasse a ter o apóstolo João como seu filho. E ele olhou para o João e disse: aí agora está a tua mãe, cuide dela. Então Jesus, mesmo ali morrendo, sofrendo, ele ainda se preocupava com os outros.
Ele se preocupou em pedir perdão ao Pai por aquilo que as pessoas ali estavam fazendo com ele. E também se preocupou com o futuro da Maria, que era sua mãe. Por que que Jesus fez isso? Porque ele era o filho mais velho de Maria. Jesus era o filho mais velho. E como o filho mais velho, ele tinha a obrigação de cuidar da sua mãe, que nessa época já estava viúva. José já tinha morrido. Então, o filho mais velho era o responsável pelo cuidado da mãe. E ele agora estava morrendo. Então, o que é que ele fez? Ele entregou os cuidados da mãe para João, que era o discípulo amado. Ele disse: Maria, mulher, eis aí teu filho, e João, eis aí tua mãe. Então, a partir daquele momento, João começou a cuidar da Maria como se fosse mãe dele. Por quê? Jesus se preocupou. Então, imagine só, toda a preocupação, todo o amor, todo o carinho de Jesus naquele momento foi muito grande, mesmo ele estando sofrendo uma dor terrível, não só física, mas principalmente espiritual, porque ele estava carregando o pecado de toda a humanidade sobre ele. Ele estava abandonado pelo Pai, porque o Pai não podia olhar aquela cena, porque o Senhor, ele é tão santo, tão justo, que aquela cena diante de Deus era uma coisa terrível, que Deus não suportava, porque era todo o nosso pecado sobre um único homem, que era Jesus. Então Jesus estava abandonado pelo Pai, abandonado pelos seus discípulos. O único que ficou foi João. Ficou João e a Maria, mãe dele, a Maria Madalena. Então, algumas pessoas só ficaram próximas à cruz. Jesus foi abandonado por todos, podemos dizer. E mesmo assim ele se preocupava com os outros. E os dois, então, que estavam ali com ele, viram a preocupação dele, viram como o amor dele era grande, mesmo estando naquela hora tão terrível. E aqui no versículo, deixa eu ver aqui, 35, diz assim, o povo estava ali e a tudo observava. O povo aqui não eram os discípulos, tá, irmãos? O único discípulo que ficou foi o João. Aqui era o povo que estava ali na cidade para a festa da Páscoa. Então tinha muita gente em Jerusalém naquele dia, e eles estavam curiosos, observando tudo aquilo. Daí diz assim, o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: que autoridades? Os escribas, os fariseus, os líderes judaicos, aqueles que fizeram de tudo para que o Senhor Jesus fosse crucificado. Mas não foi eles que mataram Jesus. Ninguém matou Jesus, nem os romanos e nem os judeus. Quem matou Jesus foi o próprio Pai. Jesus se entregou no nosso lugar, porque ele sabia que precisava pagar o preço para nos tirar de debaixo da ira do Pai e poder salvar a nossa alma. Então foi o Pai entregou o seu Filho no nosso lugar para morrer por nós. Então as pessoas dizem, foram os romanos que mataram Jesus, foram os líderes judaicos. Não, Jesus quis morrer por nós. Ele disse que ninguém tirava a vida dele, ele dava a vida dele por nós. Então, graças a Deus que Jesus deu a vida dele por nós. Mas a situação foi muito difícil e ele sofreu muito. Muito mesmo. Quando você assiste um filme, a respeito da crucificação, às vezes você vê um sanguinho escorrendo da testa, das costas do ator. Aquilo ali não representa nada. Jesus foi moído por nós. Ele teve a sua carne moída, dilacerada. O sangue pingou até a última gota. Não ficou nenhum sangue no corpo do Senhor, porque ele precisava derramar o sangue como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então o Senhor fez isso por nós. E os dois que estavam ali então viram tudo isso e fizeram uma escolha.
O Dimas, então, né, que podemos dizer assim que foi o bom, o ladrão bom, só para separar aqui os dois, né, mas que de bom ele não tinha nada, né, mas ele era pecador como todos nós. Mas o Dimas, então, vendo isso, ele se tocou, se arrependeu e sentiu que realmente aquele que estava ali era o Filho de Deus. Tanto que daí ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando ele falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele estava dizendo: eu reconheço que o Senhor é o Rei e que o Senhor é o Filho de Deus e eu quero estar com o Senhor. Aí o que é que Jesus falou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então esse foi salvo. Então quem que ele representa? Aquela pessoa que aceita o Senhor Jesus como Senhor, não só como Salvador, como Senhor e Salvador, e é salva. Então aqui 2 tipos de gente: os salvos e os perdidos. O ladrão que se converteu na última hora, nos mostrando que até o último sopro de vida, Deus ainda quer salvar a alma do ser humano. Se o ser humano, se a pessoa se arrepender, Jesus quer salvar. Então esse rapaz aqui, esse homem, podemos dizer assim, que a tradição, né, nos diz que o nome era Dimas, ele fez muita coisa errada na vida. Muita coisa errada, tanto que ele estava sendo crucificado pelos seus erros. Mas diante de Deus, um coração arrependido, Deus perdoa na hora. Então ele se arrependeu na hora. Então não importa o que você e eu fizemos na vida, de tudo que já fizemos de errado, o Senhor nos perdoa, se tiver arrependimento sincero. Se não tiver arrependimento, aí não tem, né? Não tem como Deus salvar, porque Deus salva o arrependido. Por isso que eu digo sempre para vocês, o inferno não é lugar para pecadores somente. É para pecador que não se arrependeu. Porque o pecador que se arrepende fica livre do inferno. Somos nós. Eu e você, quando aceitamos a Jesus, nós nos arrependemos. Então estamos livres do inferno pelo sacrifício de Cristo. Mas se não tiver arrependimento, não tem salvação. Então esse aqui, no último momento, ele se arrependeu. Então não importa tudo que a pessoa já fez de ruim na vida, porque tem aqueles outros que se acham tão santos, tão perfeitos, que dizem, não, para aquele lá não tem mais chance, aquele lá Deus não quer. Como assim? O que as pessoas esquecem é que Deus ama quem nós muitas vezes não amamos. Lembre bem dessa frase. Não é porque você não gosta de uma pessoa que Deus não vai gostar dela para salvar. Lembre sempre disso. Não é o teu querer, o teu gostar, o teu amar que faz com que Deus ame uma pessoa. Deus ama e quer salvar a todos. Então, quando você lembrar de alguém que você diga assim, não, essa pessoa eu não suporto. Lembre de uma coisa. Você pode não suportar, mas Deus ama aquela pessoa. Então, para Deus não tem pecado maior ou menor. Deus quer salvar. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas esse é um outro assunto que nós nem vamos entrar aqui hoje, né? E o Gestas? O Gestas viu tudo que o Dimas viu, teve a chance de se arrepender, mas preferiu ficar falando desaforo para Jesus e não quis se arrepender. Então esse rapaz, esse homem aqui, que a tradição chama de Gestas, ele esteve bem pertinho da salvação. Ele esteve assim encostadinho no céu, mas virou as costas para Jesus. Então não foi salvo.
E muitas pessoas hoje também fazem assim. Estão pertinho de serem salvas, mas não se arrependem do pecado, não mudam de vida. E aí não pode ser salvo. Então os 2 ladrões aqui, eles representam 2 categorias de pessoas: os salvos e os não salvos. Quem que nós somos aqui? Responda só para você mesmo. Acredito que o que representa os salvos, né? E Jesus, com certeza, irmãos, naquele momento, Jesus tinha orado pelos 2. Pelos 2, mas só um aceitou. Então aqui nos prova que a salvação é individual. Não é porque você é um salvo, você vai salvar a tua família. Ou porque alguém da tua família é salvo, você vai ser salvo. Não, a salvação é individual. Todos vão prestar contas a Deus, individualmente. Todos. Ah, pastora, mas é muita gente para Deus tá recebendo de um por um. É muita gente nesse mundo. Ainda tem muitos que vão nascer. E Deus vai tratar com cada um. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele sabe o teu nome, Ele sabe o meu nome, Ele sabe o que nós temos vivido, o que nós temos enfrentado, o que nós temos passado. Ele sabe de todas as coisas. Nada passa desapercebido diante de Deus. E Ele nos dá a oportunidade, todos os dias. Veja só, tem gente que diz assim: ah, mas Deus é injusto, porque a gente não pode nem escolher em que família que quer nascer. A gente não pode nem escolher o formato físico que nós vamos ter, se você é alto, magro, baixinho, gordinho. Não posso escolher. Deus é quem faz tudo. Sim, Deus é quem faz tudo isso. É Deus quem escolhe a cor dos teus olhos, é Deus quem escolhe a cor do teu cabelo, a cor da tua pele, é Deus que escolhe a família onde você nasceu. E tem gente que diz: Deus é injusto, porque a gente não pode nem escolher. Mas veja só, Deus nunca foi injusto e nunca será. Deus é tão justo que Ele permite ao ser humano a escolha mais importante que existe. Porque cor dos olhos, cor de cabelo, se é magro, se é gordo, se é alto, se é baixo, isso tudo acaba. Isso tudo é coisa que passa muito rápido. Né? A palavra do Senhor nos diz que a vida é como uma névoa, um sopro, passa rápido. Mas Deus permite que nós possamos escolher aonde queremos passar a eternidade. Então Deus é tão justo que essa escolha Ele deixou para cada um de nós. Então se você algum dia já passou assim pela tua mente: se Deus fosse justo, Ele tinha me colocado em uma outra família, Deus tinha deixado eu escolher a família que eu ia nascer. Peça perdão a Deus por isso. Porque Deus é tão justo que essas escolhas assim que não levam a nada, não é importante para nós. Mas a melhor escolha é aonde que o ser humano vai passar a eternidade. E essa escolha Ele permite que cada ser humano faça. Então é o ser humano que escolhe se quer ir para o céu ou quer ir para o inferno. Ah, pastora, mas ninguém em sã consciência quer ir para o inferno. Tem gente que quer. Tem gente que quer. A gente vê tanta coisa nessa internet, né? Que às vezes a gente vê pessoas dizendo assim: eu sei que eu vou para o inferno, mas eu quero ir. Então Deus permite. Deus permite que a pessoa escolha. Então Deus é muito justo, porque essa é a escolha mais importante que uma pessoa pode fazer na vida. Escolher aonde que quer passar a eternidade. Só que tem um detalhe: essa escolha só pode ser feita enquanto está respirando. O ladrão aqui
né? O ex-ladrão na cruz, ele fez a escolha certa. E nesse momento ele está no paraíso, vendo coisas que, como o apóstolo Paulo falou, são impossíveis de explicar. Ouvindo coisas inefáveis, vendo coisas assim que não tem explicação, de tão lindo, tão maravilhoso que é. Então esse aqui, o Dimas, né, se é que era mesmo esse o nome dele, mas esse que estava lá na cruz do lado de Jesus e que escolheu ser salvo, nesse momento ele está no paraíso, vendo coisas maravilhosas, sentindo uma alegria que não tem explicação. Por quê? Porque antes de morrer, ele fez a melhor escolha que ele podia fazer, que era dizer: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o outro, né, que se o nome dele também realmente for Gestas, nesse momento ele está sofrendo terrivelmente no inferno, para de lá só sair no dia do julgamento final para ser lançado no lago de fogo. Então o sofrimento de quem rejeita Jesus em vida é terrível, mas a alegria de quem aceita Jesus é uma coisa que não tem palavras para explicar. No nosso vocabulário, aqui nas nossas palavras, não tem palavra para nós explicar. Tanto que o apóstolo Paulo, que era super inteligente, né? O apóstolo Paulo era inteligentíssimo. Falava várias línguas, um crânio o homem, né? E ele foi levado até o paraíso. E quando ele voltou, ele disse: não tem como falar, não tem como explicar. E daí aquele versículo que nos diz, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por mais tristeza que uma pessoa possa ter na vida, por mais dificuldade que a pessoa possa enfrentar, é considerado isso aqui, um pozinho, um grãozinho de areia, comparado com a alegria que está nos esperando no céu. Mas também ao contrário, por maior que seja o sofrimento da pessoa nessa vida, não se compara ao sofrimento enorme que a pessoa que rejeita Jesus vai ter no inferno. Então Jesus é tão justo, Deus é tão justo, que Ele permite o ser humano escolher aonde que quer passar a eternidade. Então onde que vai nascer, que cor que vai ter os olhos, isso tudo é bobagem. Mas a melhor escolha é aonde que eu quero ir. E eu acredito que todos aqui já fizeram essa escolha, né? Estamos indo para o céu, graças a Deus. E um outro detalhe, então, que eu quero que você perceba nessa pregação de hoje. Primeiro, aqui o símbolo dos ladrões, né? Então, um representa os salvos, outros não salvos. O outro que eu quero que você perceba é o que estava escrito em cima na cruz do Senhor Jesus. Versículo 38, Cauã. Por cima dele estava esta inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. Então, o que estava acontecendo aqui? Em cima da cruz dos ladrões, devia de ter alguma outra placa escrita, porque em cima dizia os crimes que a pessoa estava pagando na cruz. Mas Jesus não tinha crime. Então, o que Pilatos escreveu para colocar em cima da cruz de Jesus? Ele escreveu esse ali, este é o Rei dos Judeus. Sabe aquelas letrinhas que tem em cima da cruz assim, INRI? Significa isso aqui, este é o Rei dos Judeus. E essa frase, então, ela estava escrita em hebraico, em romano e em grego. Por quê? Porque o hebraico era a língua de Israel. Então Jesus era judeu, ele é judeu, ele sempre vai ser judeu. Ele nasceu em Israel.
Então era chamada a língua da religião. Então Pilatos colocou lá, em hebraico. Colocou também em latim, né? Que era a língua dos romanos. Então, latim, Roma, Itália, latim. Que era a língua dos romanos, chamada de a língua da lei ou a língua do governo. Então lá estava a sentença de Jesus. Por que esse homem está sendo crucificado? Por quê? Porque ele é o rei dos judeus. Mas não que ele tivesse crime. E ainda daí em grego, também em grego estava escrito a mesma coisa. Por quê? Porque a língua grega era a língua da cultura. O que significa isso? O grego naquela época é como o inglês hoje. Hoje você, no mundo inteiro, a língua que todo mundo entende é o inglês. Né? Não digo que todo mundo entenda literalmente o que está sendo falado ali, mas é a língua que mais é falada no mundo, é o inglês. Então, naquela época era o grego. Então, foi escrito nessas 3 línguas. O que foi escrito? Este é o rei dos judeus. Jesus, o rei dos judeus. Pilatos escreveu assim. E depois que ele colocou em cima da cruz, então, os líderes, né, da religião judaica, então os líderes do templo na época, eles disseram assim, não, nós não queremos essa placa aí, porque ele não é nosso rei. Aí Pilatos disse, o que eu escrevi, escrevi. E não deixou ninguém tirar. O que Pilatos estava fazendo ali? Pilatos estava testemunhando de que Jesus é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Agora preste atenção nessa placa. Essa placa que foi colocada em cima da cruz, então, estava ali dizendo o porquê que cada um daqueles ali estavam sendo crucificados. Jesus não tinha crime, então não estava lá dito porque ele matou, ele roubou, ele... Não. Nos dos outros 2, com certeza. Mas no de Jesus, não. E aí eu quero que você pense assim, Jesus morreu no nosso lugar. Era nós, cada um de nós que tínhamos de estar naquela cruz. Então, se nós estivéssemos lá, estaria escrito todos os nossos pecados. Mas Jesus assumiu o nosso lugar. Só que nós, no nosso dia a dia, na nossa vida de cristão, nós carregamos uma placa também. O que será que está escrito nessa nossa placa? As pessoas, quando passam por nós, quando olham para nós, elas nos leem. O Felipe sempre fala assim, o cristão lê a Bíblia e o ímpio lê o cristão. Lembram que ele já falou várias vezes essa frase? Então, as pessoas nos leem. Em cima de nós, eu não estou dizendo que tem uma placa aqui escrita, não. Mas no sentido espiritual, cada um de nós mostra o que nós somos. O que as pessoas leem quando olham para você? O que você lê quando olha para mim? Então, cada um de nós é uma placa ambulante. Nós somos uma placa. Assim como tinha a placa em cima da cruz do Senhor Jesus, tem a placa também que somos nós. O que as pessoas estão lendo em você? Ou qual dos 2 ladrões você é? Não estou dizendo que você é ladrão, tá, irmãos? É o símbolo aqui. Qual desses 2 você é? O que aceitou Jesus? Ou o que teve a oportunidade, teve bem pertinho, mas rejeitou? Esse bem pertinho pode ser pessoas que apenas frequentam igrejas, mas que por covardia espiritual, não estou falando de por covardia física, mas por espiritual, ou seja, não querer mudar de vida, estão bem pertinho do céu, estão bem pertinho de ir para o céu com Jesus, mas não vão quando chegar a hora, porque não mudaram de vida, não se arrependeram dos seus pecados. Então nós transmitimos uma imagem, sempre. E essa placa as pessoas leem na nossa vida. O que elas têm lido quando olham para você? A placa aqui, muitas vezes,
Muitas vezes não, sempre, né? Vai nos dizer o que nós somos. Mas muitas vezes essa placa está mostrando que nós ainda não temos Cristo. Ah, pastor, eu já sou de Jesus, amém, graças a Deus. Mas todas as nossas atitudes têm que mostrar Jesus. Quando a pessoa olha para você, ela tem lido o quê? Ela tem lido paz ou guerra? Você é aquela pessoa que gosta de amenizar a situação, que gosta de paz, que gosta de ser um pacificador, como foi Isaac lá no Velho Testamento? Ou você é aquela pessoa que gosta de guerra, que vive fazendo confusão, intriga, fofoca? Semana passada eu preguei aqui sobre fofoca. O que as pessoas olham, enxergam em você? Será que elas estão lendo paz ou guerra? Amor ou ódio? O Senhor Jesus falou que aquele que não ama seu irmão não tem parte com ele. Quem não ama não é salvo. Pastora, mas tem gente que é impossível de amar. É verdade, você e eu somos essa pessoa. Nós éramos impossíveis de ser amados, mas Jesus nos amou. Então, o que essa placa aí está dizendo? Essa placa que é você, a tua vida. As pessoas te leem com fé ou com dúvida? Aí eu tenho fé, mas na primeira dificuldade, no primeiro problema, quer voltar atrás e começa a dizer, ai, não sei não, acho que não adianta servir a Deus. Acho que não resolve. As pessoas leem isso. Ou será que você tem passado para os outros fraqueza ao invés de força? A nossa placa tem que mostrar força. A palavra do Senhor diz, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Força. O que é força, meu irmão? É coragem. É coragem, não é covardia. É força para ficar de pé diante de Deus. Pode pecar, porque todos pecamos, mas não vive na prática do pecado, é diferente. Pecou, se arrependeu e faz de tudo para não pecar de novo. Ou será que as pessoas estão vendo escrito na tua placa aí, murmuração ao invés de gratidão? Tem gente que reclama de tudo, mas de tudo mesmo. De tudo. E eu já falei aqui várias vezes também uma coisa que muita gente não gosta de ouvir isso, mas é a verdade. A murmuração é a adoração a Satanás. Quando você murmura, quando eu murmuro, nós estamos adorando o diabo. Ai, pastora, longe de mim. Mas é verdade. Quando nós adoramos a Deus, nós agradecemos. Somos pessoas gratas. Ai, mas a vida está tão difícil, pastora. Como é que eu vou viver agradecendo? Está aí, está vivo, está respirando? Dê um glória a Deus, seja grato. Não murmure. Tudo é murmuração. Tem até uma historinha, não sei se eu vou me lembrar direito, mas resumindo diz assim, se tudo que você reclamasse, tudo que você murmurasse desaparecesse da tua vida, o que ia sobrar para você? Imagine assim, você reclama dos teus filhos desapareceriam. Você reclama do marido, teu marido desapareceria. Ou o contrário, né? Reclama da esposa, a esposa desapareceria. Murmurou, desapareceu. Reclama da casa que mora, desaparece. Não tem mais onde morar. Reclama do trabalho que tem, desaparece, vai ficar desempregado. Essa é uma historinha que conta. Então imagine só, o que você reclamasse, sumisse da tua vida, o que ia sobrar? Ou será que você estaria cheio de bênçãos e de coisas, porque ao invés de reclamar, você vai dizer, glória a Deus, está difícil, mas o Senhor está comigo, eu vou vencer.
Então, às vezes, as pessoas enxergam em você só murmuração e não gratidão. É a placa. Você é uma placa. Ou as pessoas enxergam só tristeza ao invés de alegria. Não estou dizendo aqui para você sair fazendo festa por aí, dando grito. Não. Ser feliz, ser alegre, é ter Jesus no coração. Você pode ter momentos tristes, mas viver na tristeza não é bom sinal. Então, o que as pessoas estão lendo nessa placa que é você? O que está escrito em você, meu irmão? O que está escrito em nós? Cauã, coloca aí para nós, fazendo favor, Abacuque 2:2. Abacuque era um profeta, né? E que Deus usou esse profeta para trazer condenação ao povo caldeu ou ao povo da Babilônia e avisar que ia dar vitória para o povo dele, Deus. E Deus mandou ele fazer uma coisa. Quer ver o que é que Deus mandou ele fazer? Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Pode ir passando, Cauã. Eu acho que eu errei o... Deixa eu ver. Hã? É 2:2, Cauã. Aí, esse aí. Ó, o que diz... Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-se bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Então aqui o que aconteceu? O profeta, né, Abacuque, que significa abraço. Você sabia que Abacuque significa abraço? Quando você der um abraço em alguém, você está dando um Abacuque. Você está dando um aperto, um Abacuque, um abraço. O nome significa abraço. Então veja só, esse profeta, Deus mandou ele... Sabe esses outdoor que a gente vê na rua assim bem grandão? Lá na época do profeta, Deus já tinha mandado fazer um. Por quê? Porque ele disse para Abacuque: escreve a visão que eu vou te dar em tábuas. Em tábuas... E bem legível, então era o quê? Escreve com letra bem grande, para quem passar correndo possa ler. Olha só, lá naquele tempo já. Por que Deus mandou dizer isso? Porque Ele queria transmitir uma mensagem. Que mensagem era? Que o ímpio ia ser castigado, mas que o justo ia viver pela fé. Vá para o versículo 4, se eu não me engano, Cauã. Ali, ó. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então Deus mandou escrever uma placa com essa mensagem. Então você é uma placa, eu sou uma placa. Já naquele tempo Deus já queria transmitir bem bonito assim, ó. Passou alguém com pressa correndo, pode ler, porque está escrito com letra bem grande, e vai ler o que Deus estava transmitindo. O justo viverá pela fé. A placa em cima de Jesus estava mostrando que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A placa em mim, em você, tem que mostrar aquilo que está no nosso coração. E para mostrar o que está no nosso coração, os outros nos leem. O que estão lendo em você? Ou será que você é aquela pessoa que, quando se aproxima, os outros dizem assim: ixi, lá vem. Ai, 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 lá vem. Me cobre com teu sangue, Jesus. Pastora, tem gente assim? Tem. Então, cuide do que você está transmitindo.
Ah, pastor, o que é que tem a ver a mensagem do Abacuque lá comigo? Não, eu só disse porque estava falando da placa. Então lá naquele tempo Deus já estava dizendo, é como se hoje as propagandas que a gente vê na rua, né, os outdoor ali, escrito uma propaganda de uma loja, de alguma coisa, Deus já tinha mandado fazer isso na sua palavra também. E nós somos a placa viva de Deus. Você é uma placa viva de Deus? Amém? Então o que está sendo transmitido? O que as pessoas têm lido em você? Vamos ler aqui só para confirmar, então. Aqui nós lemos, né, que o justo pela sua fé viverá. Romanos 1,17 também. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Tem mais versículos, não vamos ler, mas se tu quiser só anotar, Hebreus 10:38 e Gálatas 3:11 também falam a mesma coisa. O justo pela fé viverá. Então será que as pessoas quando olham para mim e para você têm visto isso? Foi a mensagem que Deus mandou Abacuque escrever na placa lá no outdoor. O justo pela fé viverá. As pessoas têm que ler isso em nós. Pode estar difícil, estar complicado, a vida está séria, mas o justo pela sua fé viverá. Então que eu possa ler em você e que você possa ler em mim. Isso, o justo pela fé viverá. Ficou entendido isso, irmãos? Então, olha só. 2 pontos aqui da crucificação. Qual dos ladrões aqui nós somos? O que aceitou Jesus ou o que teve bem pertinho e foi condenado? E o significado da placa. Estava escrito. O que está escrito em nós? Não adianta nós frequentarmos uma igreja se nós não mudarmos de vida. Porque daí vão ver em nós as coisas que nós continuamos fazendo ainda quando não conhecia a palavra. Continua mentindo, continua roubando, continua fofocando, continua inventando, continua falando mal dos outros. Daí. Mas aquele que tem Jesus abandona tudo isso e vive pela fé. O que é viver pela fé? A palavra já diz, é viver pela fé, não tem como, tá tudo ruim, tá, mas vai dar certo em nome de Jesus. Tá difícil, tá, mas vai dar certo em nome de Jesus. O mundo está virado. Lembram daquela frase que eu já falei para vocês aqui? O mundo está virado, de cabeça para baixo, mas eu continuo fiel. Ficou entendido isso, irmãos? Deu para você entender uma outra versão, talvez um outro lado da crucificação que você não tinha parado para pensar ainda? Amém? Deu? Você foi abençoado com essa palavra? Muito bem. Então vamos colocar em prática na nossa vida. Colocar em prática tenho que mudar o que está errado. Aquela frase que eu falei uma vez para o pastor e ele usa quase todo dia. De matar um leão por dia. Não adianta você matar um leão por dia se você não matar a tua própria língua. Se você não matar o teu próprio pecado. E se você não matar o leão de hoje, amanhã tem 2 leões para você matar. É pior. Vamos orar?